Oh, glórias. Tô meio rouco ainda de ontem, né? Glória a Deus. Mas é para o Senhor, amém? É para o Senhor. É Ele quem toca as nossas vidas. É Ele quem tem o poder para tocar. É Ele quem tem o poder para salvar. Amém? Você está feliz, meu irmão? Você pode dar um glória a Deus? Você pode exaltar o nome do Senhor? Você tem uma palavra de júbilo, de agradecimento pelo poder dEle, pela manifestação da graça dEle nas nossas vidas? Abre o teu coração aí, eu queria te chamar agora para um momento de adoração, que você rasgue o teu interior diante do Senhor, que você comece a orar pedindo para que Deus venha te tocar neste culto, de forma especial. Ele já tem tocado através dos louvores, mas Ele quer fazer algo mais. Ele tem outros níveis para nós hoje. E não depende do que vai ser dito aqui, não depende do louvor que foi cantado, depende do quanto você está disposto a se entregar ao Senhor, do quanto você está disposto a mergulhar em Deus, a mergulhar no rio do Espírito. E eu queria orar com você agora, amém? Glória a Deus, abra a tua boca aí, mergulhe no Senhor. Pai, louvado seja o teu nome, e só o teu nome seja louvado. E só o teu nome seja engrandecido, Deus. Só o teu nome está sobre todos os nomes. O teu reino é sobre todos os reinos. A tua palavra fala que o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A tua palavra fala que tu és Deus entronizado nos céus, soberano, eterno, invicto, que reina de eternidade a eternidade. A palavra dele é fiel, aleluias. Tu és o Deus fiel, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que restaura. Pai, eu te agradeço hoje, Senhor. Eu te agradeço com minha vida, com o meu ser. Eu quero entregar tudo a Ti, Pai. A minha adoração, o meu coração, os meus joelhos, os meus pés, a minha mente, Senhor. Tudo pertence a Ti, tudo pertence a Ti, Pai. Tudo é para Ti, tudo vem de Ti, Senhor. Nada de nós e só a Ti, Pai. Nada de nós e só a Ti, Deus. Só a Ti a honra, a glória, o poder e o domínio, Senhor. Fala conosco nessa noite. O Senhor já tem trabalhado no nosso meio. A gente já sentiu a Tua presença, Pai. A gente já sentiu, Pai, o Teu mover aqui através dos louvores, Senhor. Toca as nossas vidas agora, Pai. Oh, nós estamos entregues, Senhor, na Tua direção, entregues no Teu Espírito, Pai. Faz a Tua vontade, reina sobre nós, Pai. É isso que nós precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele é magnífico. Ele é adorado. Ele é digno. Ele é santo. Ele é tremendo. Ele é poderoso. Aleluias. Glória a Deus. Aproveitar que você ainda está de pé. Pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel. No livro do profeta Ezequiel. Está ali um pouquinho para frente de Salmos, depois que passar ali Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, aí você chega em Ezequiel. Amém? Ezequiel 47. Ezequiel capítulo 47. Você que não trouxe Bíblia, eu vou pedir para você prestar atenção na Bíblia do vizinho, porque nós vamos passear em alguns textos hoje, se o Senhor assim permitir, amém? Ezequiel 47. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, para a face da casa. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados.
e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos artelhos. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. As águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Oh, Deus tremendo! E mediu 1000. E mediu mais 1000. E era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas profundas. Águas que deviam ser passadas a nado. Rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e fez voltar para a margem do rio. Olha que interessante, meu irmão. Ele fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto. Ele estava num deserto, mas quando ele voltou, as águas, quando ele voltou para as margens e olhou, havia muitas árvores na margem do rio. E essas águas entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar este rio, viverá. E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, em El-Engedi, e até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. E junto ao rio, a sua margem de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto, nem nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Glória a Deus, glória a Deus. Palavra tremenda do Senhor para nós. Pode se assentar. Eu gosto muito, não sei se vocês já perceberam, de toda vez que o pastor me pede para ministrar, eu gosto bastante de Ezequiel, Jeremias. Eu tenho um apego especial por esses profetas, né? Claro que eu também ministro em outras passagens das Escrituras, como já fiz aqui algumas vezes, né? Quero fazer as palavras do pastor Jorge. Eu gosto mais de ouvir, de estar sentado aí ouvindo, do que exatamente ministrando, né? Porque quando eu estou sentado, eu aprendo bastante, eu aprendo de Deus. Lógico que quando eu tenho que ministrar, eu vou buscar do Senhor, eu vou aprender do Senhor, né? Mas a gente tem a nossa limitação, e é o Espírito Santo que acaba capacitando, trazendo a revelação, muitas vezes da palavra, muitas vezes não sempre, deixa eu me corrigir aqui. O Espírito Santo é quem traz a revelação da palavra. Mas quando eu estou sentado, eu vejo como Deus é multiforme na graça dele. Eu vejo como Deus tem muito para nos ensinar, e toda vez que eu sento para aprender, eu vejo que eu preciso aprender mais ainda. Toda vez que eu ouço da palavra, toda vez que eu estudo, que eu estou aqui escutando, eu vejo que eu preciso aprender cada vez mais do Senhor, que Ele tem uma infinidade maior, que Deus é inesgotável na palavra dEle, e eu prefiro muitas vezes estar sentado, mas como o pastor disse, eu sou obediente, o pastor pediu, então eu estou aqui. Mas como eu dizia, eu tenho um apego especial por esses profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel. E eu gosto muito do livro de Ezequiel, porque ele é um livro muito especial, muito especial da parte de Deus. Ele é um livro de profundas revelações de Deus para nós. Ele é um livro de profundas profecias de Deus, também para os nossos tempos.
No livro de Ezequiel contém muitas revelações de Deus que já aconteceram, mas tem muita coisa que ainda vai acontecer, né? É um livro que tem muita coisa ainda para se cumprir. E ele é interessante porque foi um livro que foi escrito numa época de cativeiro. Se a gente abrir lá no capítulo 1, vê que Ezequiel estava nas margens do rio Quebar ali. E é um livro que foi escrito durante o cativeiro, que o povo tinha sido levado, tinha sido escravizado. E eles tinham sido escravizados pelos erros da nação, pelo pecado que eles haviam cometido ali. Então Deus trouxe um juízo sobre o povo. Mas é interessante que o livro de Ezequiel é um livro que Deus começa a trabalhar, através de Ezequiel, para trazer arrependimento para o povo. Para trazer primeiro a mensagem de exortação, de correção, né? Para que o povo começasse a entender quais são os propósitos de Deus, onde Deus quer que o povo retornasse para a terra, para os caminhos do Senhor. Então ele é primeiro uma mensagem de arrependimento, mas ela também é uma mensagem de restauração. É um livro também de restauração. Ele primeiro chama o arrependimento e depois ele leva a profecia da restauração que havia de vir sobre o povo. Primeiro a mensagem chama para se arrepender, porque é assim com a nossa vida. Primeiro Deus nos chama ao arrependimento, a saber que nós estamos perdidos sem Cristo, que nós estamos perdidos sem o rio da vida, que nós estamos perdidos nas nossas atitudes, no caminho que nós temos adotado para nós. Mas quando nós entendemos a mensagem do arrependimento, que eu não posso mais continuar do jeito que eu ando, que eu não posso mais continuar praticando as mesmas coisas que o mundo pratica, Deus então vem com uma mensagem de restauração para nós. Deus vem com uma mensagem de vida. Deus vem com uma mensagem de que vida vai ser produzida em nós e que nós vamos gerar vida para os outros e que o Senhor tem vida para nós e vida abundante. É uma mensagem que começou com Ezequiel a respeito do arrependimento. E é interessante que o livro de Ezequiel ele menciona 2 rios. Como eu falei aqui, lá no capítulo 1, ele menciona o rio Quebar. Eles estavam à margem do rio Quebar quando Ezequiel recebe a primeira visão de Deus. E é interessante que o rio Quebar ali lembra o lugar de juízo de Deus para eles. Lembra o lugar de tristeza, de disciplina de Deus para eles. Mas o rio que é mencionado, o segundo rio que é mencionado em Ezequiel 47, no capítulo 47, é o rio de vida. É o rio que vai trazer vida, provisão para a vida, transformação para as nossas vidas. Esse rio é um rio de restauração. E nós vivemos esse rio nos dias de hoje, porque a partir do momento que Jesus Cristo veio, nós entendemos agora que nós não precisamos mais andar cativos, oprimidos, escravizados pelo pecado, escravizados pelo inimigo das nossas almas, mas nós fomos trazidos à presença do Deus Todo-Poderoso, na visão do rio espiritual que existe para nós, através do sangue de Jesus para as nossas vidas. O sangue de Jesus hoje, o rio de água viva que é capaz de fluir do interior daquele que crê no nome de Jesus. Este é o rio de Deus para nós. Este é o rio de Deus para nós. Este é o rio de suprimento do Senhor para as nossas vidas. E é interessante a gente pensar, porque Deus, desde o princípio, a intenção de Deus era que o homem sobrevivesse, que o homem se alimentasse de Deus em todos os sentidos. Quando Deus fez lá o Jardim do Éden, Ele colocou no Jardim do Éden, lá no capítulo 2 do livro de Gênesis, a árvore da vida, que simboliza o próprio Deus, Cristo, e o rio. No verso 9, a árvore da vida, e no verso 10, a gente vê que tem o rio de Deus ali, que saía do Éden e regava todo o jardim, regava toda a plantação do Senhor, regava tudo aquilo que Deus tinha feito. Então, desde o começo, Deus já desejava que o homem se alimentasse de Deus, da presença de Deus, do comer de Deus, da árvore da vida, que ele bebesse daquele rio que traz vida para o nosso interior. Desde o início, esse era o propósito de Deus para as nossas vidas. Então Deus queria que
ele fluísse, que nós deixássemos Deus fluir para o nosso interior desde o início, desde lá de Gênesis. E é interessante a gente perceber que esse fluir de Deus para as nossas vidas, ele vai caminhar na Bíblia toda. Ele vai caminhar durante a Bíblia toda. A gente às vezes não percebe isso, mas existe um caminhar desse fluir de Deus para nós na Bíblia toda. Se você quiser abrir comigo lá, Êxodo 17, vamos começar a caminhar na palavra, que eu vou te mostrar que esse rio de Deus flui para a gente desde o início. Melhor, vamos ler Gênesis 2 primeiro, né? Vamos lá para Gênesis 2, rapidinho. Fácil. Gênesis 2, verso 9, diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no jardim, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O fluir de Deus começou aí no Gênesis. Pule agora lá para o livro do Êxodo, no capítulo 17. É o livro seguinte. Dezessete, 6. Eu vou ler para você. Eis que eu estarei ali diante de ti. É o Senhor dizendo para Moisés. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Amém? Esse é o mesmo rio que está lá em Números 21 e 1 Coríntios 10, 4. É a rocha que brota de Deus, a água viva para as nossas vidas. Esse mesmo rio pode ser visto lá no livro de Salmos. Oh, Deus tremendo. Salmos 36, verso 8, diz assim: Eles se fartarão. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Opa, é isso mesmo, 36, 8. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os fará beber da corrente das tuas delícias. Deus tem rios de delícias para nós, meu irmão. Deus tem rio de delícias para as nossas vidas. Nós precisamos aprender a beber do Senhor. Salmo 46. Salmo 46, verso 4, diz assim: que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Se esse rio alegra até a casa do Senhor, ele tem que alegrar as nossas vidas. O fluir de Deus tem que alegrar as nossas vidas. Nós precisamos beber dessa água, nós precisamos andar neste rio. Abra comigo também lá no livro de Joel. Livro de Joel. Joel é mais dificinho de achar, mais pequenininho. Então vamos fazer assim. Eu vou ler, se eu achar aqui primeiro já. Joel 3, verso 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Setim. Existe um rio especial de Deus para as nossas vidas. Existe um rio, meu irmão, a gente não pode desprezar isso. A gente não pode se esquecer deste rio de Deus que flui para nós. Livro de Zacarias, capítulo 14, verso 8. Zacarias 14, 8. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas. Oh, Deus tremendo. Águas vivas. Quem é a água viva, meu irmão, na tua vida? Quem é a água viva de Deus para nós? João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
João 4,14, vai saltar água do nosso interior quando nós aprendemos a beber do Espírito Santo de Deus. Quando aprendermos a buscar em Deus, mergulhar neste rio. João 7 também, João é fácil aí, você está acostumado a abrir no livro de João. 7,37. 7,37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Deus tem jorrado desde a eternidade para matar as nossas sedes. Deus tem jorrado desde a eternidade uma água viva para fluir no nosso interior, para trazer vida ao nosso interior. Só que quando nós lemos aqui o texto de Ezequiel 47, eu vou até voltar aqui a minha Bíblia para lá, nós vemos que existiram aqui algumas condições para que este rio começasse a fluir ali do templo. Existem algumas condições para que esse rio começasse a fluir. A visão do rio que ali nós temos no capítulo 47, ela não está isolada de um comportamento. Na verdade, esta visão é a continuação de uma revelação que Deus deu a Ezequiel, que começa lá no capítulo 40 do livro. Deus já havia visitado Ezequiel de muitas formas naqueles dias de cativeiro, desde o capítulo 1. Mas este rio faz parte de uma visão específica. Este rio faz parte de uma visão que Deus deu a Ezequiel, que começou no capítulo 40. Se você folhear aqui o livro no capítulo 40, nós vemos lá que a visão, ela diz respeito à restauração do templo de Deus. A restauração do átrio, ali Deus vem trazendo a Ezequiel todas as medidas de como deveria ser o átrio, de como deveria ser o santuário dentro do templo. Deus está restaurando ali o costume do povo de novo, a adoração. Deus começa a restaurar as câmaras, diz para Ezequiel assim, olha, é assim que tem que se fazer, é desta forma que o povo tem que vir me buscar. E aí no capítulo 43, então a gente vê que depois que Deus começa a mostrar para Ezequiel como as coisas devem acontecer, porque o povo tinha se perdido, vem a glória do Senhor e se manifesta no capítulo 43. Capítulo 43 diz assim: então me levou à porta que olha para o caminho oriente. Guarde isto. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Há uma lição de Deus para nós aqui. O povo voltaria a ter adoração. O povo voltaria, conforme as instruções de Deus para Ezequiel, a restaurar a lei, os costumes, obedecer a palavra, agir de acordo com aquilo que Deus tinha estabelecido como caminhada para a vida deles. Haveria um alinhamento da vida do povo com a palavra do Senhor. Haveria um alinhamento da vida das pessoas com a palavra, para que esse rio começasse a fluir. E ali no 43 a gente vê que a glória do Senhor vem e se manifesta na direção do Oriente, que é a mesma direção que flui o rio do Senhor para as nossas vidas. O coração precisa estar voltado para as coisas de Deus. Nos capítulos seguintes, até voltar ao 47, a gente vê que Deus dá a instrução a Ezequiel a respeito de como os sacerdotes deveriam adorar. Ele restaura a intenção da adoração pública. Então as pessoas voltariam a oferecer sacrifício no altar. E aí então vem o rio de Deus no capítulo 47. Nesse momento começa o fluir de Deus para as vidas das pessoas. Aliás, o fluir de Deus nunca parou. O fluir de Deus, na verdade, nunca parou. O que faltava era o compromisso com o templo. O que faltava era o compromisso com a palavra. O que faltava era estar na direção da glória de Deus, para que se pudesse enxergar esse rio. Para que se pudesse descobrir que esse rio nunca parou de fluir. Para se descobrir que esse rio é o rio que traz vida e que não os nossos comportamentos, as nossas intenções, os nossos pensamentos.
Tudo começa no templo, que é o local da adoração. Tudo começa no meu coração restaurado diante de Deus, que é o local onde Deus tem que reinar, onde Deus tem que ser reconhecido como poderoso, como soberano, onde o trono dele tem que dominar. Tudo começa quando eu restauro o meu altar diante do Senhor e decido consertar a minha vida de acordo com a palavra. Aí sim eu vou enxergar o rio de Deus. Eu vou poder contemplar as coisas de Deus. Se nós queremos ter profundidade nas nossas vidas, da presença do Senhor, nós precisamos restaurar as nossas vidas a nível do que o Senhor pede. No nível que o Senhor deseja para nós. Temos que ter a nossa vida diante de Deus, comunhão com os irmãos. Tem que vir participar na casa do Senhor. Tudo na minha vida, ou na vida da igreja, depende do meu compromisso com Deus. Nada vai acontecer fora da presença, nada vai acontecer fora da direção do Senhor. Nada vai acontecer fora do propósito de Deus. Se não houver o propósito de estar debaixo da palavra, se não houver o propósito de estarmos na direção do Espírito, na direção da glória do Senhor, nada vai acontecer para nós. E eu preciso entender que quando há restauração, porque o rio fluía do templo, do lado do altar, quando há restauração do altar, o sacrifício de adoração que nós exercemos hoje, aí então o rio vai poder fluir nas nossas vidas. O maior sacrifício aconteceu na cruz do Calvário. O sacrifício perfeito aconteceu na cruz do Calvário. Eu preciso entrar na direção de Deus, me arrepender dos meus caminhos e voltar para o caminho de Deus, restaurar as veredas do Senhor para a minha vida e seguir até a cruz de Cristo. Seguir até a cruz de Cristo para restaurar a adoração na minha vida. E aí, então o fluir de Deus, fluir do rio de Deus, vai fluir também na minha vida. Amém? Amém, meu irmão? Só que há um segredo aqui. Há um segredo. Havia um homem ali na visão de Ezequiel. Um homem que havia chamado ele. Um homem com a cana de medir, com a régua de medir. E esse homem é o próprio Jesus. Ele é o próprio Jesus. Toda vez que a palavra fala, o anjo do Senhor, e esse anjo estiver com letra maiúscula, entenda isso. É uma aparição do próprio Cristo, antes de ser manifestado na terra. Antes de ter nascido, mas já é uma manifestação do próprio Cristo. E esse homem vem ali então com essa cana de medir. E esse ato dele de medir o rio, na verdade, é a medição que ele faz das nossas vidas, do nível de comprometimento que nós devemos assumir com o Senhor. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes pregações a respeito do rio de Deus, a respeito desse compromisso que nós devemos ter. Mas essa profundidade que Ezequiel é levado na adoração do Senhor, ela depende do quanto eu estou disposto a caminhar o caminho que Ele tem medido para mim. O caminho que Ele tem estabelecido para a minha vida. O quanto eu vou fluir no Senhor, o quanto a vida de Deus vai fluir através de você, o quanto a vida de Deus vai fluir para você, trazendo vida, o quanto vai fluir para mim, depende do quanto eu atendo o chamado e caminho na medida que Deus deu para mim, caminho na direção que o Senhor estabeleceu. Eu não posso parar. Você não pode parar. Existe um caminho a ser seguido. Quando Ezequiel recebe o chamado ali do Senhor para a vida dele, e o Senhor faz ele sair e andar e caminhar no rio, ele chegou em alguns níveis. Mas toda vez que o anjo media e falava para ele, passa, havia um nível seguinte a ser atingido. Havia uma caminhada diante de Deus que eu não posso parar nos níveis anteriores. Eu não posso desistir, não posso voltar atrás. Eu preciso seguir. Eu fiz vocês prestarem atenção que quando Ezequiel caminhava, ele caminhava e não tinha visto nada. Mas quando ele voltou,
quando ele entendeu, quando ele foi até o fim, e depois que ele foi até o fim, quando ele volta, ele vê as árvores à margem do rio. Ele vê as árvores frutíferas. E a promessa do Senhor de que haveria muitos peixes, de que haveria abundância naquele lugar. De que haveria restauração do Senhor. É só depois que eu atinjo aquilo que Deus tem para mim. Quando eu vou até o fim, quando eu não desisto com as situações, quando eu não paro no meio do caminho, é aí que eu vou ver os frutos. Só aí os frutos vão aparecer. Só aí os frutos vão aparecer. Eu preciso seguir. Glória ao teu nome, Pai. É preciso seguir essa caminhada até o fim para que os frutos possam ser vistos. Se ele desistisse no meio do caminho, ele não veria os frutos, as árvores frondosas, as árvores que suas folhas são remédio. Quanto mais Ezequiel aceita o chamado, mais os níveis de Deus para ele são profundos. Mais os níveis de Deus para ele são profundos. Só que existe um pequeno probleminha aqui. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes alguém pregando a respeito desse rio. E as pessoas com certeza falaram que esses níveis, águas que dão nos artelhos, tornozelos, águas do joelho, água dos lombos, são os níveis de comprometimento que nós temos muitas vezes com a palavra de Deus. São os níveis onde o esforço é humano, onde eu preciso aprender que existe uma caminhada ainda a ser seguida. Águas nos tornozelos, muitas vezes nós ouvimos falar que são aquelas pessoas que só querem andar no raso, onde elas têm total liberdade para fazer o que quer, andar o que quer, tá ali vendo tudo, né? Tá fácil de andar, a água não atrapalha, você caminha, você foge, você se esconde, você brinca, faz muitas coisas. As águas nos artelhos são assim. Nós estamos livres, nós queremos apenas sentir o frescor do Espírito nas nossas vidas. Eu vou refrescar os meus pés. Que a água no joelho, às vezes, já é uma caminhada um pouquinho mais dura. É difícil, mas eu ainda tenho controle sobre as coisas. Eu ainda tenho, às vezes, o domínio sobre a situação. Eu consigo, de repente, me locomover um pouquinho mais fácil. Eu vou pular ali, então aquela água não vai me prender. Não tenho dificuldade de me locomover. Eu não tenho essa dificuldade ainda. Mas quando as águas já chegam no lombo, meu irmão, aí é hora de decisão. Aí já é hora de decisão. Porque o esforço humano agora para realizar as coisas de Deus é terrível. Porque se eu estou com água pelos lombos, o esforço que eu tenho que fazer para me movimentar, para agir na minha vontade, já é um esforço muito grande. E não faz parte mais da graça de Deus. É um nível diferente que nós precisamos buscar. Já é um nível onde a pessoa está comprometida, mas não tem mais aquela condição de voltar para o mundo, porque ali as águas dos lombos já comprometem, você já foi molhado pelo Espírito, já experimentou coisas novas, já experimentou níveis de Deus, e não é mais um lugar adequado, e não é lugar mais para esforço físico, porque não adianta lutar contra uma correnteza, não adianta lutar mais contra uma maré. E é a hora que a gente tem que tomar a decisão das nossas vidas. E é a hora que a gente tem que decidir se realmente nós queremos ser profundos em Deus e esquecer todo o esforço humano e viver pela graça. Viver pela graça. Viver pela graça do Senhor. Mergulhar em Deus é diferente de produzir as coisas pelo aquilo que eu conheço, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu tenho força. Mergulhar em Deus é diferente. A vontade de Deus é que a gente atenda o chamado todas as vezes. O chamado para andar nas águas nos artelhos. O chamado para andar com as águas no joelho, nos lombos. Mas o chamado para mergulhar e se entregar em Deus.
O chamado para deixar o Espírito Santo governar as nossas vidas. O chamado para deixar Deus ter o controle sobre a situação. Deixar o rio dominar os nossos interesses, o nosso coração, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós queremos. É o último nível. É o nível de Deus para nós, é o nível do sobrenatural. É o nível do comprometimento. Só que eu queria agora, junto com você, caminhar um pouquinho diferente. Talvez aqui uma mensagem diferente daquilo que nós temos ouvido até hoje, a respeito dos níveis do rio. Porque para nós que já estamos hoje aqui, caminhando com o Senhor, na direção do Espírito, esse rio, na verdade, é a medida de Deus, é o processo de Deus para a nossa caminhada de santificação. É a caminhada de Deus do estar disposto a cumprir todos os propósitos de Deus para a nossa vida. Assim como a mensagem de Ezequiel, ela vinha para um arrependimento, a mensagem de que nós precisamos nos comprometer com o rio, é a mensagem do arrependimento daquilo que eu tinha feito, mas também a mensagem da restauração. Não foi isso que eu disse no começo do livro? Que Ezequiel traz esses dois aspectos, a mensagem de arrependimento e a mensagem de restauração. E a mensagem de restauração para Deus, de Deus para nós hoje, é a seguinte. O primeiro nível, o nível dos pés, o nível das águas nos artelhos, são as águas que começam a lavar os nossos pés. São as águas que começam a carregar, a limpar tudo aquilo que estava preso aos nossos pés. O normal dessa vida é que as pessoas, nós pelo menos, né? Todo mundo, quando anda, o que toca o solo, o que toca a terra, são os pés. Né? Ninguém aqui voa, né? Quer dizer, claro, nós voamos no espírito, mas eu acho que ninguém aqui voa ainda, né? Então o natural é que nós, na nossa caminhada de vida cristã, a gente tenha contato com o solo através dos pés. E nós andando por este mundo afora, nós às vezes somos impregnados por muitas coisas. O pó do mundo pega nos nossos pés. Mas quando nós entramos nesse rio do Senhor para as nossas vidas, essas águas começam a purificar os nossos pés. Começam a transformar, lavar, tirar toda a sujeira, tudo aquilo que tem causado embaraço, tudo aquilo que tem causado dificuldade para nós. E o Senhor quer olhar para os nossos pés. É onde inicia o nosso processo de santificação. Os pés na palavra do Senhor, elas têm um sentido de santificação. Por isso que nós precisamos constantemente lavar os nossos pés. Deus quer manter os nossos pés limpos. Os pés são símbolo do início de santificação. Você quer ver como eu vou te provar isso na palavra? Parece meio estranho, né? Eu dizer que os pés são o processo de santificação de Deus para nós. Mas o rio está aqui, ó, fluindo. Fluindo para lavar os meus pés e lavar os teus pés. E eu vou te provar na palavra que os pés têm significado de santificação. Lá em Êxodo 3. Olha que interessante, meu irmão. Êxodo 3. Diz que Moisés estava apacentando o rebanho do sogro dele. E ele foi lá para o Monte Horebe. E aí no verso 5 diz assim, que quando ele contemplou a sarça, e o Espírito de Deus havia se manifestado naquele lugar, na sarça, ele decidiu ir para aquele lugar e contemplar aquela visão. E aí diz assim, que quando ele se virou para lá, Deus bradou e disse, não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Santo Deus. É estranho, muitas vezes nós, com os nossos conceitos humanos, quando entramos na presença de Deus, a primeira coisa que a gente quer fazer é se cobrir, né? É se esconder, é jogar um véu sobre nós. Mas Moisés estava pisando um solo santo, sagrado. E o que Deus pede para ele? Para tirar toda a cobertura,
todo contato que ele teria com a santidade seria impedido se ele estivesse calçado. A santidade de Deus ali naquele lugar, a santidade de Deus, e Deus pede para que ele tire a sandália dos pés e venha pisar naquele lugar. A santidade de Deus está fluindo hoje aqui para lavar os nossos pés. Glória a Deus. João 13. Oh, Deus tremendo. João 13. Maravilhoso Pai. João 13, verso 5. Depois, aqui é Jesus com os discípulos. Depois deitou água numa bacia. Jesus já tinha feito muitas coisas aqui, tinha dado muitas instruções. E disse assim: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Aleluias. Começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Aproximou-se de Simão, que disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Olha o conceito humano novamente. Deus vai lavar os meus pés? O próprio Deus vai lavar os meus pés? Mas Jesus respondeu: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Santificação do Senhor para nós. O rio de Deus está fluindo. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Olha quão importante é você ter o pé lavado pelos rios do Senhor. Nunca me lavará os pés, respondeu Jesus. Se eu te não lavar, não tem partes comigo. Se o rio do Senhor não lavar o teu pé, se o rio do Senhor não lavar o meu pé, nós não temos parte com Deus. É Deus tremendo. O rio tem que fluir, meu irmão. Nós temos que começar a caminhar nesse rio que lava os nossos pés. Este rio que lava os nossos pés para a santificação. Só mais um texto para falar a respeito dos pés. Abra comigo em Apocalipse. Oh, Deus tremendo. Apocalipse 1. João ouviu uma voz muito linda e disse assim: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Refinados como numa fornalha, reluzentes. Os pés do Senhor são reluzentes, reluzentes do brilho da glória. Como latão reluzente. Algumas versões diz bronze. O bronze na palavra é símbolo da redenção, da restauração. Os pés, meu irmão, são símbolo de santidade. Deus quer que tenhamos os nossos pés limpos e lavados pela palavra viva, purificados pelo rio do Espírito. Purificados pelo rio do Espírito. Quão formosos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam o Evangelho do Senhor. Os nossos pés, para serem formosos, precisam estar lavados pelo rio. Precisam estar lavados pelos rios. Mas não é só isso. Existe o segundo nível, que é o nível dos joelhos. Águas nos joelhos. Águas nos joelhos.
Joelhos aqui, meu irmão, indicam a humilhação diante de Deus. Joelhos aqui indicam a rendição, o se dobrar diante de Deus, o se dobrar na presença do Senhor. Indicam a oração do crente. Indicam aquele que já se colocou na brecha, já entendeu a caminhada, já começou a caminhar, os pés foram lavados e ele seguiu agora até o próximo nível. Deus diz para ele: tem algo para você fazer, vem, passa o rio. Passa o rio, chega no nível dos joelhos agora. Tenha uma vida de oração. Tenhamos uma vida de oração diante de Deus. Uma vida daquele que se dobra, que reconhece que Ele é poderoso. Há um segredo espiritual para nós quando a palavra fala que nós devemos orar de joelhos. Porque quando eu oro em pé, o meu corpo não entende muito bem o que estamos fazendo. Oramos sim no Espírito, mas o meu corpo está acostumado que quando eu estou de pé, ele está preparado para agir, ele está preparado para fazer alguma coisa. Então eu começo a orar e ele não entende muito bem o que está acontecendo. Se eu oro sentado, o meu corpo também não entende perfeitamente o que está acontecendo, porque eu orar sentado, ele entende que é a posição onde eu recebo o alimento. Então ele fica aguardando para receber o alimento, porque eu me sento à mesa para comer. Ou é a posição onde eu sento para ver algo, me divertir, distrair a minha mente, ter um entretenimento. Então o meu corpo fica preparado para receber uma ou outra coisa. E eu começo a orar e ele não entende muito bem. Quando eu oro deitado, o meu corpo reconhece essa posição como uma posição de descanso. Todas elas são válidas na presença do Senhor, porque Deus sim traz o agir, Deus sim traz o refrigério, o alimento, Deus sim traz o descanso. Mas a posição de orar é de joelho, porque de joelho eu não faço mais nada. Quando eu me ajoelho, eu oro com a minha mente, eu oro com o meu espírito e principalmente com o meu corpo. Eu rendo o meu corpo ao Senhor. Eu rendo toda a minha força. A posição de joelhos, não tem mais nada que eu possa fazer a não ser declarar: eu estou rendido a Ti, Senhor. Eu estou rendido na Tua presença. Eu estou rendido, Senhor. E é assim que nós devemos orar. É isso que o rio quer mostrar. É lavar os nossos pés, nos levar para a posição do joelho diante de Deus. A igreja tem perdido a humildade de se dobrar diante de Deus. Nós temos perdido a humildade de se colocar na posição ideal de buscar a presença do Senhor. Mas nós temos que chegar à posição de joelho. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de consagração ao Senhor, de entrega. É a posição de joelhos, meu irmão. Não existe outra posição. Como eu disse, todas as outras são válidas. Deus faz todas as coisas. Mas quando todo o meu ser está entregue, é na posição de joelhos. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. O terceiro nível é um nível especial de Deus para nós. São as águas nos lombos. É o nível onde eu já comentei que nós já chegamos a um ponto que não podemos mais recuar. Nós já fomos lavados por aquela água. Normalmente, quando nós entramos em determinadas profundidades, nós já, de certa forma, fomos molhados até a cabeça, fomos molhados. E já estamos encharcados, talvez, pela presença, estamos encharcados, mas existe ainda uma decisão, existe ainda um nível especial de rendição a Deus. Porque enquanto eu estou de pé, enquanto as águas estão nos lombos, eu ainda consigo firmar os meus passos, eu consigo firmar os meus pés e talvez me equilibrar. Eu consigo, muitas vezes, decidir algumas coisas, ainda que com muito esforço pessoal. É o nível onde nós já fomos cheios, as águas já tocaram o coração, já chegaram ao nível do coração, estão nos lombos, passaram mais no nosso corpo, nossos membros já foram rendidos à presença. Mas ainda existe um nível que eu preciso chegar.
Esse terceiro nível, ele fala de uma cobertura espiritual. A água já me toca completamente. O meu corpo ainda tem domínio sobre algumas situações, dependendo da força desse rio. Mas ela já alcançou o meu coração. Existe já uma cobertura espiritual de Deus. Já experimentamos coisas. Este é o nível daqueles que já experimentaram a presença de forma sobrenatural. Mas nós precisamos render completamente. Porque não só com o meu coração, mas eu preciso mergulhar até o último nível que Deus tem para mim. O coração foi tomado, mas eu preciso mergulhar também a minha mente, a minha razão, a minha consciência. E eu preciso entrar neste rio. O terceiro nível é o nível dos lombos, onde eu já ando no Espírito. Onde eu já faço muitas coisas, mas ora eu quero fazer com a minha própria força. Mas o quarto nível é o nível de uma vida sobrenatural. É o nível de uma vida de crer e principalmente depender de Deus. É depender de Deus de forma absoluta. Depender de Deus de forma completa, genuína. Mente, corpo, alma, espírito, coração, sentimentos, emoções. Eu fico entregue a Ele. Eu fico entregue ao rio do Espírito. Eu fico entregue à presença do Senhor. É onde eu me rendo. Não adianta eu querer pôr os pés no chão. As águas são profundas. Eu preciso me render. São águas que não se pode passar, a não ser que seja nado. Alguém que não vive nessa conformidade, que está nos outros níveis, nós precisamos, quando estamos nesses outros níveis, reconhecer, não é com juízo, com julgamento, mas nós precisamos decidir. O que eu preciso agora entregar? Onde mais eu preciso me render para começar a fluir neste rio? Para começar a estar entregue à direção do Espírito? A ter a intimidade necessária com Deus. Este nível é o nível perfeito de Deus para nós. O nível onde o rio domina. Onde o rio de Deus, onde o fluir de Deus é através das nossas vidas. À medida que Ezequiel caminhava, ele se enchia do rio. À medida que Ezequiel caminhava naquele rio, a presença do Senhor, a graça, supria a vida dele. E ele não tinha conhecimento disso até aquele momento. Como a gente viu, o rio fluía para o lado do deserto. Mas quando Ezequiel foi até o final, e experimentou navegar nos rios do Espírito, ele pôde ver os frutos quando retornou. Depois de cumprir o chamado, de ir até o final, aí então nós podemos ver os frutos. E é isso que o Espírito Santo quer fazer com nós hoje. Depois que Ezequiel compreendeu o chamado, ele pôde ver e saber que havia um fruto naquele rio, que vidas seriam restauradas. Era um rio vivificador para as nossas vidas. Lá no 47, voltando para lá, diz que o rio ia fluir. E tudo que passasse, todos os animais, todos os seres viventes que passassem por ali, receberiam vida. A provisão de Deus vem, meu irmão, para aquele que está disposto a cumprir o chamado. Para aquele que está disposto a se entregar na presença do Senhor. Aquele que está disposto a seguir o rio que a Bíblia nos apresenta até o final. O rio que leva para a vida, o rio que enche, o rio que traz vida de Deus. O rio que começou lá no Éden e que caminhou pelo deserto com o povo, que encheu a casa de Deus, e que o rio espiritual que foi revelado a Ezequiel é o mesmo rio que nós vamos encontrar na mansão celestial, em Apocalipse 22.
E mostrou-me o rio puro, de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Essa foi a visão de João no Apocalipse. Essa foi a visão de João do rio de Deus que começou a fluir lá em Gênesis. O rio de restauração que Ezequiel viu. Nós precisamos hoje mergulhar neste rio. Nós precisamos hoje receber esta unção do Senhor sobre as nossas vidas, esse fluir do rio. Deixar o Senhor ser, o nosso ser, encher as nossas vidas, até que tudo que há em nós seja lançado para fora. E o rio passe a fluir do nosso interior. O rio brota e ele nasce do altar. O altar das nossas vidas, o altar da igreja, o altar do Senhor. E se hoje a gente entender, se hoje a gente decidir seguir essa medida que o Espírito colocou para nós, os níveis, a água nos pés, a santificação, a água nos joelhos, a oração, a entrega, a humilhação diante daquele que é poderoso, a água nos lombos, que é a cobertura, estar entregue, decidir pelo Espírito, o momento decisivo, quando tudo está difícil, e mergulharmos neste rio, o rio de água viva, fluirá do nosso interior, porque a palavra fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E Jesus disse para aquela mulher na beira do poço, que se ela soubesse quem pedia água, ela pediria, e ela nunca mais teria sede. E é isso que o Senhor quer fazer hoje com as nossas vidas. É este rio que o Senhor tem para nós hoje. E como eu disse antes de começar a pregar, não depende de circunstâncias à volta, depende da tua decisão, depende da minha decisão de entrar neste rio e mergulhar na presença do Senhor. Nós devemos fluir no Espírito, meu irmão. Nós devemos ter essa entrega diante do Senhor. E eu queria, junto com você agora, orar. Eu queria que você se colocasse de pé. Que você buscasse de Deus agora. Não com acusação, que você esteja sendo acusado por alguém que está falando aqui no altar. Não isso. Mas que você buscasse de Deus qual o nível que nós estamos hoje. Se nós temos começado a nossa caminhada, o fluir de Deus para as nossas vidas. Se nós temos entregue a nossa vida ao Espírito. Se estamos rendidos ao que o Espírito quer fazer por nós. Eu vou ler o texto de João 4. Quatro, 10. E Jesus respondeu: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte eterna, uma fonte que salta para a vida eterna. Esse é o rio que o Senhor tem para nós hoje. Que a gente se renda na presença do Senhor. Que a gente se renda à presença do Espírito. Busque agora em Deus aí qual é o teu lugar. O que você tem deixado